Olá, alunos da turma ATM 45, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa primeira aula da disciplina Paciente Crítico e Grave e hoje nós iremos falar sobre unidade de terapia intensiva. Essa disciplina, grande parte dela, nós iremos falar de pacientes críticos, né? E quando a gente fala de paciente crítico, semicrítico, normalmente eles estão internados em setor de UTI, tá? Então, nessa aula eu vou expor aí para vocês os tipos de UTI, a área física, a planta física de UTI, né, as divisões, né, como ela é dividida, tá? A equipe multiprofissional que atuam na unidade de UTI, né? Quais são os pacientes que são internados em UTI, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal que nós iremos nos falando, tudo bem? Então vamos lá. Unidade de terapia intensiva é uma área hospitalar destinada a clientes em estado crítico que necessitam de cuidados altamente complexos e controles estritos, com centralização de esforços e coordenação de atividades. Em UTI, não pode-se ficar acompanhante, e quem atua em UTI pensando na enfermagem são enfermeiros e técnicos de enfermagem, tá? Pelo dimensionamento de pessoal que é liberado pelo Corém, auxiliar, ele não pode atuar em ambiente de UTI, justamente porque UTI faz parte, né? Existem ali pacientes críticos, né? Ou semicríticos, e nesses casos o auxiliar de enfermagem não poderia atuar no setor de UTI, e sim enfermeiros e técnicos de enfermagem, tá bom? É claro que, além da enfermagem, existem outros profissionais que atuam dentro de um setor de UTI, que um pouco mais aí a gente vai conseguir identificar esses profissionais, né? Mas pensando na categoria de enfermagem, quem atua é o enfermeiro e o técnico de enfermagem, tá bom? Segundo a portaria número 466 do Ministério da Saúde, o serviço de tratamento intensivo tem o objetivo de prestar atendimento a clientes graves e de risco que exijam assistência médica e de enfermagem ininterruptas, equipamentos e recursos humanos especializados. O que isso quer dizer? Os pacientes que estão internados, né, em tratamento numa UTI, eles precisam de assistência 24 horas, né? Tanto que, não sei se vocês já visitaram, alguns de vocês já visitaram uma UTI, ela não tem divisórias de paredes, não são quartos, justamente é um salão, né, onde que existe um posto de enfermagem centralizado e a equipe consegue ver todos os pacientes, né, então são cuidados ininterruptos, né, são 24 horas prestando assistência àquele paciente, né, vendo, assistindo aquele paciente, né. Agora eu vou começar a contar para vocês um pouquinho da história, de onde é que surgiu as UTIs, tá bom? O conceito de terapia intensiva foi estabelecido na Guerra da Crimeia no ano de 1854, através de Florence Nightingale, que separou homens de mulheres, adultos de crianças, graves e não graves. Então, lá na época de Florence, né, ela já teve aquele raciocínio clínico, né, aquele raciocínio lógico de separar os pacientes que eram mais graves, né, que precisariam de mais atenção, de uma assistência de enfermagem maior, e dos pacientes com cuidados mínimos, né, cuidados de higiene, curativo. Então, ela fez essa separação. E, além disso, separou por perfil desses pacientes, né? Os homens, as crianças e as mulheres. Ela pensava, né? E ela teve um ótimo raciocínio quanto a isso, que cada categoria exigiria uma demanda específica, né? Estabeleceu a vigilância contínua 24 horas, dias e noite, conhecida como a Dama da Lâmpada, já que circulava à noite com uma lamparina para avaliar clinicamente os enfermos, né? Então, principalmente esses pacientes que precisavam cuidados 24 horas, né? A Florence e toda a sua equipe ali, né, de enfermeiras, eles prestavam um cuidado, seja ele durante o dia ou durante a noite, mas principalmente para esses pacientes graves, tá
bom? A criação da primeira UTI aconteceu lá nos Estados Unidos, né, em Boston, através do neurocirurgião que é o Walter Dante, no ano de 1924. Ele é um neurocirurgião, né, pediátrico, e foi ele que implantou a primeira UTI, né? Então, pensando aí nas questões de que antes, né, existiam até alguns setores específicos para pacientes graves, né, mas acabavam aí tendo essa questão de homens, mulheres, adultos. Então, ele, como neurocirurgião pediátrico, acabou implantando a primeira UTI, no caso pediátrica, né, e tinha no início apenas 3 leitos, e a partir daí foi surgindo os outros tipos de unidades de terapia intensiva, cada uma com a sua especificação, tá bom? Neste mesmo ano, surgia por Philip Drinker, que criou o primeiro ventilador mecânico, que também era conhecido como pulmão de aço, né? Diferente do que é hoje, né? Que a gente tem um ventilador mecânico que, claro, evoluiu muito durante todos esses anos, né? Quase 100 anos aí após a criação do primeiro ventilador mecânico, né? Mas Philip criou o famoso pulmão de aço. Como vocês conseguem ver aí na imagem, é realmente uma grande máquina de aço, né? Que fornecia pressão positiva, né? Então, diferente do que é hoje o nosso respirador, nosso ventilador mecânico, ele era um equipamento bem grande, né? E que fornecia essa pressão positiva ao paciente, tá? E agora eu vou citar para vocês alguns tipos de UTIs, né? Cada uma é específica, né? Seja ela pediátrica, UTI NEO, né? UTI NEO é para os RNs aí, né? Adulta, enfim, cardiológica. E em seguida vou exemplificar cada uma delas, tá bom? Então, temos aí os principais tipos, que é a unidade de terapia intensiva, semi-intensiva, unidade coronariana, unidade neonatal, unidade pediátrica e unidade adulto geral, tá bom? Vamos falar aí de cada uma delas. Intensiva é uma unidade de tratamento intensivo complexa dotada do sistema de monitorização contínua, que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos e que, com o suporte e tratamento intensivo, tenham a possibilidade de se recuperar. Lá na intensiva, né, existem muitos hospitais que só possuem unidade de terapia intensiva, tá? Quando a gente fala em intensivo, são todos os pacientes que são pacientes críticos ou potencialmente que possuem alguma descompensação orgânica, uma ou mais, claro, né? E que precisam se recuperar para que tenham condições para serem encaminhados até uma enfermaria e dar continuidade ao seu tratamento. Nas unidades de tratamento de terapia intensiva, pode estar internado homem, mulher, normalmente crianças, são adolescentes de 14 anos para mais, né? Crianças normalmente de 5, 6 anos não ficam em unidade de terapia intensiva. E nessa unidade é internado vários diagnósticos, né? Então eu posso ter nessa intensiva aí, também conhecida como unidade de terapia geral, né? Eu posso ter cardiológico, uma pneumonia, posso ter um cirúrgico, tudo isso eu posso ter como pacientes em unidade de terapia intensiva, tá bom? Agora, a unidade de terapia semi-intensiva, ela é destinada a pacientes que exijam cuidados intensos, geralmente em função de uma maior dependência, mas que não necessitam de monitoramento permanente. Unidade de terapia semi-intensiva, normalmente eles não são igual ao UTI, que é um salão, né, todos os leitos e o posto de enfermagem centralizado. Normalmente as unidades de terapia semi-intensiva, elas acontecem no quarto mesmo, né? São vários quartos, leitos, né? Como se fosse uma enfermaria. A única diferença da semi-intensiva com a enfermaria é que na semi-intensiva precisa ter enfermeira 24 horas, técnico 24 horas,
médico 24 horas. Já lá na enfermaria, o médico ele não precisa estar 24 horas, né? Alguns serviços eles disponibilizam médico 24 horas, mas não necessariamente precisa estar em loco, né? Dentro daquele setor, tá bom? Unidade de terapia intensiva coronariana. É especializada no tratamento de pacientes adultos com problemas cardiológicos que correm alto risco e necessitam de cuidados intensivos com monitoramento 24 horas. Nas grandes São Paulo, né? Aqui em Campinas existe uma unidade específica, né, coronariana, que justamente são os pacientes cardiológicos. Então, o paciente teve que fazer um intracate, um stent, algum procedimento cirúrgico, ou até mesmo um transplante de coração, né? Ele precisa ficar nessa unidade de terapia intensiva coronariana, tá bom? É uma assistência 24 horas, tá? Unidade de terapia intensiva neonatal. Esse é destinado ao atendimento de pacientes com idade de 0 a 28 dias, né? Então, são recém-nascidos, né? Então, posso receber 2 tipos de pacientes aí. Ou que esse nenê, né, esse RN, nasça na instituição e a instituição, se ela tem uma UTI neonatal ou precisa transferir essa criança, né? Então, é após o nascimento ou até 28 dias. Então, vamos supor que o RN nasça, né? Tem aí esse período de adaptação, recebe alta com a mãe e no 25º dia essa criança volte aí com quadros ou de pneumonia ou com algum agravo de saúde. Ela também é internada aí nessa unidade de terapia intensiva neonatal, tá? Ela funciona igual uma unidade de terapia intensiva geral, né, adulta, né? Normalmente eles não são em quartos, são em incubadoras, né? Como vocês conseguem ver na imagem, ó, são incubadoras. E claro, existem todos os equipamentos necessários para cada leito, para cada incubadora, tá bom? A enfermagem consegue ver todos os pacientes, né, todos os RNs que estão ali presentes e prestam assistência também 24 horas, tá? Unidade de terapia intensiva pediátrica. Essa, né, já é destinada aos pacientes de 29 dias a 18 anos incompletos, né? Algumas instituições que possuem aí essa unidade de terapia pediátrico, elas estabelecem de 28 dias até 14 anos, né? Porque pensando aí no nosso ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 14 para cima, esse adolescente já poderia estar sendo internado numa unidade de terapia intensiva, né, considerado adulta e geral, enfim, tá bom? Unidade de terapia intensiva adulta, destinada ao atendimento de pacientes com idade acima de 14 anos. Pacientes na faixa etária de 14 a 18 anos incompletos podem ser atendidos no serviço de tratamento intensivo adulto ou pediátrico, de acordo com o manual de rotinas do serviço. Denomina-se UTI especializada aquela destinada ao atendimento de pacientes em uma especialidade médica ou selecionados por grupos de patologias, podendo contemplar cardiológica, coronariana, neurológica, respiratória, trauma e queimados, tá? Então, além dos tipos que eu citei para vocês, né, de neonatal, pensando em faixa etária, pediátrico, adulto, semi-intensivo, existem também as unidades de terapia intensiva que são de especialidades. Aqui em Piracicaba existe uma UTI de queimados, né? Então, ali, né, os grandes queimados, né, podem ser transferidos, né, caso eles aceitem o caso, ou até mesmo da própria ali da cidade, serem internados nessa unidade, né. Em São Paulo, que eu conheço, existe uma unidade de terapia intensiva específicas para traumas, né, crânioencefálico, enfim, trauma abdominal, tá? Respiratórias, que são questões de SARAS, Covid, né, que a gente está vendo muito, né? Muitos hospitais tiveram que se adaptar às UTIs para se tornar UTIs respiratórias, né?
pensando em questões, em grupos patológicos respiratórios com essa história do Covid, né, com toda essa pandemia aí. Existem as UTIs neurológicas, coronarianas, como eu falei para vocês, né? Algumas UTIs são específicas para casos cardiológicos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a planta física da UTI. O que as maiorias de UTIs precisam ter. É claro que, né, as pessoas que trabalham aí, que são profissionais de engenharia, principalmente especializada em questões de serviços de saúde, né, elas possuem normativas que devem seguir de acordo com o que é estabelecido pela Anvisa e pelo próprio Ministério da Saúde, tá? Então, não é porque eu acho bonitinho não ter parede na UTI, eu não vou colocar. Não, tudo isso tem um porquê, um motivo, tá bom? Toda UTI deve ocupar área física própria, de acesso restrito, possuir acesso fácil às unidades correlacionadas, que é centro cirúrgico, emergência, semi-intensiva. Então, né, a UTI ela não pode estar associada com outro setor, né? Vou dar um exemplo para vocês. É UTI e enfermaria. Não, se é UTI, é só UTI, tá? Só vai atender ali pacientes críticos ou semicríticos, tá? Eu não posso ter pacientes com cuidados mínimos, né? Uma enfermaria juntada com essa UTI, tá bom? Então, ela precisa ter uma área própria e ela precisa ser de fácil acesso. Então, se meu paciente tiver um rebaixamento do quadro clínico e precisar ir para o centro cirúrgico, né, eu preciso ter um fácil acesso ao centro cirúrgico. Normalmente, se vocês pararem para observar, as UTIs, elas ficam muito próximas aos centros cirúrgicos ou até alguma saída, né, para um atendimento de emergência, tá bom? Quanto ao ambiente, as UTIs devem possuir, no mínimo, área coletiva de tratamento com boxers, então não tem parede, tá? Como aí na foto embaixo, ó, são os leitos, e aí ou elas são feitas por cortinas, né? Ou até alguma outra modalidade, boxers, né? Mas nada de parede. Justamente que se eu tiver alguma intercorrência, eu tenho que abrir aquela cortina e prestar todo o atendimento àquele paciente, tá bom? Sem contar que é de fácil visualização. Lembra que eu comentei com vocês? O posto de enfermagem, normalmente ele é centralizado e os leitos ficam visíveis para toda a equipe, tá? Quarto de isolamento e o posto de enfermagem. UTIs precisa ter um quarto de isolamento, né? Porque eu posso ter algum paciente com diagnóstico aí que ele precise ficar em isolamento. Nesse caso da pandemia, que eu comentei com vocês, que muitos hospitais se adaptaram para que fosse UTIs respiratórias, ou seja, após confirmação que realmente meu paciente está com Covid, né? Eu acabo internando, isso é um exemplo, tá? Eu acabo internando naquela UTI apenas pacientes positivos para Covid. Então, eu costumo dizer que é a minha UTI em corte, ou seja, todo mundo que está lá está com o mesmo diagnóstico, tá bom? Eu não corro risco de internar um Covid ali na minha área, não deixar ele em isolamento, e os demais serem cardiológico, enfim, ser uma hemorragia e acabar adquirindo Covid também. Muitos hospitais se adaptaram para essa realidade, tá bom? Acabar transformando a UTI em uma UTI Covid. Então, todos os pacientes que estavam internados lá estavam com diagnóstico positivo para Covid, tá bom? Área de prescrição médica, que seria o postinho de enfermagem, né? Sala de utilidades, que ficariam lá a questão de materiais, essas utilidades entram muito questão de rouparia, tá? Uma copa, né? Normalmente os profissionais, isso varia de instituição para instituição, mas normalmente os profissionais que atuam dentro de UTIs, elas precisam colocar os privativos da UTI e sempre que forem sair da UTI, elas precisam retirar esses privativos, tá? Por isso que normalmente cada UTI existe uma mini copa, né? Dentro desses setores, justamente para que os profissionais não fiquem saindo da unidade, né?
Rouparia, né, que precisa estar ali no espaço, né, os privativos, lençol, enxoval, enfim. Sala de preparo de materiais e de equipamentos, né, que são como se fosse um depósito ali, né, um armazenamento. Depósito de equipamentos e de materiais de limpeza. Banheiro para clientes. Na verdade, esse banheiro para clientes, ele fica logo ali na entrada, né? Lembre, quem já teve uma visita, né, foi visitar algum familiar em ambiente de UTI, normalmente na entrada da UTI existem vários cartazes sobre a questão de contaminação cruzada, estimulando os visitantes a lavarem as mãos. Então, na entrada da UTI, normalmente existe uma pia, justamente para que os visitantes, os profissionais, antes de entrar nesse serviço aí, nessa unidade de terapia intensiva, eles realizem a higienização das mãos, e também está disponível aí uma área de banheiro para clientes, tá bom? Área administrativa, que seria o posto de enfermagem, e sala de estar para a equipe, né? Em algumas instituições, logo ali na entrada das UTIs, existem uma sala justamente para acolher os familiares, né? Então, em caso de óbito de um paciente, o familiar chega, ele não vai entrar até lá na UTI para ver o seu familiar em óbito, né? Normalmente a equipe acolhe esse familiar ali naquela sala, né? O médico vem constatar o óbito para a família, né? Existem todo um trabalho ali numa sala à parte de acolhimento, tá? Normalmente as instituições são assim, tá bom? A área comum proporciona observação contínua do paciente. É indicada a separação dos leitos por divisórias laváveis que proporcionam uma relativa privacidade dos pacientes. Então, meu paciente está entubado, está sedado, preciso fechar a cortina? Precisa, né? Porque todos os pacientes que estão na UTI estão entubados? Talvez estejam. Estão sedados? Nem sempre, tá? Nessa nossa disciplina, eu vou falar sobre a questão do desmame, né? Então, quando o paciente, só antecipando um pouquinho, quando o paciente ele está na fase de desmame, ele já não está mais em sedação, mas precisa do ventilador para justamente conseguir manter o padrão respiratório, e ele está consciente, às vezes com abertura ocular espontânea, então ele consegue ter visível, né, tudo que está ao seu redor. Por isso que é importante a gente manter as cortinas, tá? As divisórias, e elas precisam ser laváveis, tá? Porque normalmente a limpeza programada, né, as terminais, né, são retirados todos esses materiais, né, esses equipamentos, enfim, e eles são laváveis, tá bom? As unidades com leitos disponíveis em quartos fechados, que normalmente são os isolamentos, né? Devem ser dotados de painéis de vidros para facilitar a observação dos pacientes. Então, volto a reforçar, em UTI é atendimento 24 horas, eu preciso estar vendo, assistindo o meu paciente 24 horas, tá? Se acontecer alguma intercorrência, se meu paciente está no quarto de isolamento, eu preciso observar, né, o multiparâmetro, o estado do meu paciente, independente se eu está dentro do isolamento ou não. Por isso que é sugestivo painéis de vidro, tá bom? Nesta forma de unidade, é necessário uma central de monitorização no posto de enfermagem, com transmissão da onda eletrocardiográfica e a frequência cardíaca, né? Então, cada leito possui seus equipamentos, seu multiparâmetro, né? E a maioria das instituições, lá no postinho de enfermagem, existe uma tela, né? Hoje em dia evoluiu muito, e essa tela possui leito tal, frequência, PA, temperatura, leito tal, frequência, saturação, temperatura, tudo que é visível no monitor lá no leito aparece no postinho de enfermagem, né? E quando tem alguma alteração, esse painel ele dá um alerta, né? Por isso que normalmente os profissionais aí da enfermagem diz que UTI existe muito ruídos, né? De bomba de infusão, de multiparâmetros, né? Porque é um silêncio total, mas vira e mexe
bipa uma bomba, bipa um monitor, né, que sofreu alguma alteração aí, tá? Eu deixei uma imagem aí para vocês constatarem, né, que pode ser os leitos e cortinas, né, laváveis, ou até mesmo o paciente pode estar em uma UTI, né, só que num quarto de isolamento, né, lembrando que as suas paredes, né, precisam ter painéis de vidro, tá bom? Agora a gente vai só iniciar a questão de materiais e equipamentos, tá? Na aula de amanhã eu vou especificar a questão de ventilador e desfibrilador. Então hoje eu vou demonstrar para vocês alguns equipamentos que é utilizado, né? E quem são os profissionais que atuam nesta unidade, tá bom? Materiais e equipamentos são utilizados na UTI, na qual ambos devem ser dimensionados e selecionados de acordo com o tipo da assistência prestada. Uma delas é a existência do carro de emergência com monitor e desfibrilador, gerador de marca-passo, ventilador mecânico, monitor de beira-leito e bomba de infusão, entre outros, tá bom? Equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, quais são os profissionais que atuam em UTI? Médico intensivista, que é a designação técnica do médico especializado e dedicado exclusivamente ao atendimento de pacientes internados nas unidades intensivas e emergenciais, possuem conhecimento clínico e cirúrgico amplo, capaz de diagnosticar, medicar e realizar procedimentos complexos emergenciais. A especialidade é definida como medicina intensiva. Então, esse médico, ele precisa ter uma capacitação como intensivista e ele atua apenas em UTI, né? Ele fica em loco, né? Ele não é solicitado para atender uma intercorrência lá no PA, no centro cirúrgico, numa enfermaria, tá? Ele precisa estar dentro do setor, tá bom? Cabe a este profissional evoluir e medicar diariamente os pacientes internados nos aspectos nutricionais, cardiológicos, pulmonares, neurológicos, entre outros. Responde integralmente na condição e responsabilidade da unidade como um todo. Enfermeiro intensivista, ele também, normalmente, algumas instituições, elas pedem, né, que esse enfermeiro, esse profissional, né, além da graduação, possua experiência ou capacitação e especialização em unidades de terapia intensiva, tá? Enfermeiro com formação para o atendimento de paciente de alta complexidade com grande dependência no leito. Integra a equipe multiprofissional e é o profissional responsável por planejar todos os cuidados que serão realizados pela equipe de enfermagem, através da sistematização da assistência de enfermagem, como elaboração dos diagnósticos de enfermagem e a prescrição de cuidados. Lembra quando a gente falou sobre o processo de enfermagem, né? Então, o enfermeiro lá, ele vai fazer a coleta de dados, a partir disso, o diagnóstico, a prescrição, a fase de implementação é o técnico de enfermagem quem realiza e a evolução, quem realiza é o enfermeiro, tá bom? É o profissional referência para os outros profissionais na detecção de anormalidades e piora do quadro clínico dos pacientes, uma vez que é o profissional que está presente 24 horas ininterruptas na assistência ao paciente crítico. Então, nós da enfermagem, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nós somos capazes de identificar alguma alteração nesse paciente, justamente porque nós estamos prestando atendimento 24 horas, né? Então, se esse paciente tem queda de saturação, está com algum desconforto respiratório, se tem algum problema com a dieta interal, enfim, sedação, nós somos capazes de identificar e sermos alertas para outros profissionais, tá bom? Cirurgião dentista. Existem algumas unidades, né, algumas UTIs que possuem dentistas na UTI, né, que normalmente eles vão 1, 2 vezes na semana para atender esses pacientes. Por que é tão importante ter um dentista em UTI? Normalmente, as infecções, né, pneumonia, se decorrem
é a questão bucal, né? Então, normalmente o cirurgião dentista, ele vai avaliar todos os pacientes, né? Claro que são hospitais que possuem, justamente para ver essa biocamada, esse biofilme que ficam nos pacientes. Como eles não têm a mobilidade, né, porque estão entubados, em sedação, acaba criando um biofilme que fica ali bactérias, né, que mesmo a enfermagem realizando a higiene bucal, ainda assim ficam ali armazenadas aquelas bactérias, né, e no mínimo esforço que o paciente só faz, ele acaba digamos que engolindo essas bactérias que podem causar uma pneumonia. Então existem vários estudos aí que já comprovam, né, a eficácia de ter um profissional dentista nas instituições justamente para avaliar esses pacientes, tá? Remove e controla focos de infecção bucais, como dentes com grande comprometimento sem possibilidade de reabilitação, os quais podem ser porta de entrada e disseminação de infecção com repercussões sistêmicas. Fonoaudiólogo intensivo. Normalmente o fono, ele trabalha muito com o nutricionista, tá? Porque se esse meu paciente está sedado, em intubação, né, eu preciso ter esse alinhamento, tanto da fono quanto da nutri, para melhor dieta, para que esse paciente não bronque aspire, né, já que ele não tem o reflexo de deglutição, né, eu preciso estabelecer uma dieta adequada por sonda nasointeral, tá bom? Nesses casos em específico, tá? E também na questão de desmame, né, após eu extubar o meu paciente, eu preciso ter um acompanhamento com a fono. Então, algumas instituições possuem um fonoaudiólogo intensivista, né, que realizam aí acompanhamento com esses pacientes em específicos. O fonoaudiólogo, no âmbito hospitalar, integra a equipe de saúde atuando em forma multi ou interdisciplinar. Essa atuação é caracterizada com objetivos de prevenção, diagnóstico funcional e reabilitação propriamente dita. Objetiva, assim, a redução e prevenção de complicações como a pneumonia aspirativa e o restabelecimento da alimentação via oral e da comunicação. A atuação do fonoaudiólogo em UTI tem como principais objetivos avaliação, orientação e reabilitação. Fisioterapeuta intensivista. A fisioterapia no paciente crítico é fundamental para a manutenção e prevenção de vários aspectos da fisiologia em virtude da decorrência total, da dependência total ou parcial dos pacientes que podem culminar na chamada síndrome do imobilismo. Então, normalmente, como existe o médico intensivista, também se tem o fisioterapeuta intensivista que fica 24 horas dentro de uma UTI, tá? Pensando que são pacientes críticos, a maioria podem estar em ventilação mecânica, né? Então, além de toda a questão de fisioterapia mecânica mesmo, né? Estimular os músculos, né? Fazer os movimentos, né? O fisioterapeuta também precisa estar muito atento às questões respiratórias, né? O fluxo respiratório que é encaminhado a esse paciente pela ventilação mecânica, por um CPAP, por um BIPAP, enfim, tá bom? Assistência ventilatória é outra necessidade fundamental realizada através da fisioterapeuta, que efetua a higienização brônquica diária através de técnicas específicas e controle de ventilador mecânico. Algumas instituições privilegiadas, né, elas também possuem um terapeuta ocupacional. Então, esse paciente que não está entubado e nem está em sedação, porém é um paciente crítico, né, que precisa de atendimento 24 horas. Normalmente existe aí disponível, né, um terapeuta ocupacional que vai beira-leito, conversa com esse paciente, estimula esse paciente, bom? Sua atuação envolve ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção e reabilitação do paciente, com o objetivo de prevenir deformidades, disfunções e agravos físicos e ou psicossociais e afetivos, e de modo
a promover o desempenho ocupacional e a qualidade de vida do indivíduo. Esse terapeuta ocupacional, normalmente ele vem com outros nomes, né? Seja ele um serviço social, um serviço de psicologia, tá? Também pode ser encarado como terapeuta ocupacional, tá? Nutricionista. O nutricionista incorporado, na equipe multiprofissional, efetua diagnósticos e evoluções dietéticas específicas, coordenando, organizando e acompanhando as prescrições nutricionais. Então, o nutricionista, a partir do quadro clínico do meu paciente, né, vai estimular quais as doses proteicas que esses pacientes precisam. Então, se ele está com uma lesão por pressão, né, qual é a dieta adequada para que o organismo estimule, né, trabalhe mais rapidamente para a cura dessa lesão por pressão. É claro que em casos de lesão por pressão não é só a nutrição, né? Tem que trabalhar também a questão de curativos, limpeza, mas a nutrição é um dos fatores que envolve, né, para uma lesão por pressão, tá bom? Ah, meu paciente é diabético, é hipertenso, o que eu preciso, qual é a minha porção, né, dietética que eu preciso ter numa solução nutricional, tá? Normalmente, a maioria desses pacientes que estão internados em UTIs, eles estão com sonda nasointeral ou NPT, tá? Então, a nutricionista, ela precisa, né, descrever, evoluir esse paciente diariamente, justamente fazendo um plano terapêutico para que esse paciente se recupere o quanto antes, na parte nutricional, tá bom? Psicólogo intensivista. Todos os aspectos emocionais, seja do paciente, da família ou da equipe, são constantemente avaliados e observados através da psicologia intensiva. Com presença fundamental nos períodos das visitas familiares, objetivo é estabelecer, além da humanização, a aproximação e apoio terapêutico necessário. Então, o psicólogo, normalmente, ele atua mais com a família, como eu falei para vocês. A maioria dos pacientes que estão internados em UTI estão sedados, entubados, né? Então, normalmente, esse profissional atua com a família, dando apoio, acolhendo, esclarecendo algumas dúvidas, tá bom? Assistente social. Atua no apoio à família e paciente em situações extremas ou intensas que possam impor dificuldades no relacionamento ao andamento terapêutico direto, seja no âmbito familiar, no trabalho ou pessoais. Então, se esse paciente precisa ser transferido para um outro serviço, se esse paciente precisa de um exame específico, né? Após solicitação médica, com pedido médico, o serviço social de cada hospital tenta, né, agilizar, seja ela uma transferência, seja ela a realização de um exame, né? Agora nós iremos falar específico as atribuições de nós, né, da enfermagem. Então, atribuições do técnico de enfermagem, né? É claro que eu citei apenas alguns, existem várias outras atribuições, tá bom? Prestar assistência segura, humanizada e individualizada aos clientes. Preparar clientes para consultas e exames. Então, o paciente está lá na UTI, ele precisa fazer um exame externo, né? Seja uma tomografia, enfim, ele precisa ir para o centro cirúrgico. Eu preciso, né, quanto enfermagem, preparar o meu paciente, né? Vou tirar todos os monitores? Vou tirar o ventilador? Não. Justamente por isso eu preciso ter um preparo, né? Como que eu vou encaminhar o paciente o ventilador? Onde é que eu vou colocar o meu monitor cardíaco, que precisa estar junto, tá bom? Orientando sobre as condições de realização dos mesmos. Prepara e administrar medicações por via oral, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenal e retal, verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento, auxiliar na preparação do corpo após o óbito, entre outras coisas, tá? Lembrando que tudo que nós realizamos no paciente
precisa estar anotado lá na anotação de enfermagem, justamente por respaldo legal, tá bom? Nós precisamos comprovar que foi realizada determinada assistência a esse paciente, tá? Critérios para internação e alta, equipe de enfermagem intensiva. Então, quais são os critérios de internação lá na UTI? O que nós precisamos preparar antes de receber esse paciente e quando esse paciente for de alta, O paciente vai de alta da UTI para casa? Normalmente não, tá? Normalmente esse paciente vai de alta da UTI para a enfermaria, tá? Montar a unidade, receber o paciente e transferir da maca para o leito com segurança, promover oxigenação adequada, monitorização, manutenção de acesso e infusões, proteção para evitar perda de tubos, sondas e drenos, checar dreno de tórax, se tiver, e sonda vesical, quanto à permeabilidade, se aberto ou fechado, observar nível de consciência, sinais vitais, presença de próteses, talas, integridade da pele, identificar grau de dependência, de deficiência, caso esse paciente não esteja entubado ou em sedação, se ele tem alguma restrição, seja de mobilidade, visual, alguma restrição de comunicação, tá bom? Promover a rotina de controles e medicações conforme prescrição médica e de enfermagem, priorizar as atividades conforme gravidade do paciente, anotar todas as observações no prontuário devidamente assinado e carimbado e orientar o paciente e seus familiares sobre rotinas do setor, visitas, pertences, informações, lista de materiais de higiene. Então, como eu falei para vocês no início dessa aula, os pacientes que estão internados lá em UTI, eles não ficam com acompanhante, tá bom? Então, no momento da internação, às vezes existe algum acompanhante que estejam no momento da admissão e é papel da enfermagem orientar as questões de que não pode ficar acompanhante, justamente por ser um setor aberto, os horários de visita da instituição, o que é necessário trazer para esse paciente. Normalmente são questões, materiais de higiene, seja fralda, sabonete, enfim. Então é papel da enfermagem orientar esse acompanhante, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode estar me questionando aí por e-mail ou via portal. E nos vemos aí na nossa segunda aula de terapia intensiva, ok? Beijo para vocês e até mais!